Bom, vamos lá, Santana. Esse aqui é aquele artigo, arquivo que eu te enviei com dados sobre o nosso artigo, né? E aqui tem uma relação de informações. Cada um desses subtítulos aqui, ó, que está em laranja, tá? É alguma informação que eu julguei importante que tanto pode ser colocada no artigo quanto pode nos ajudar na apresentação, até porque são dados técnicos. Como nós já havíamos visto, eu não consegui encontrar tudo que eu preciso, né, que a gente precisa, mas tem muita informação aqui. Vou começar aqui, olha, pelo surgimento, tá? Algumas informações eu coloquei de onde eu tirei, até onde eu lembrei colocar, né? Primeiro aqui, ó, o surgimento outubro de 2011, né? Esse aqui é um dado da Computer World, tá? Se eu não me engano, do dia 12 de outubro, uma coisa por aí, mas o que nos importa é o mês e o ano. Olha, foi descontinuado o processador? Não, isso eu não sei. Até coloquei ali, ó. Até então ele continua no mercado, mas vou pesquisar melhor. E por que eu coloquei que eu não sei que ele foi descontinuado? Eu não vi nada informando sobre isso. E desde o começo, quando iniciou-se aqueles testes de benchmark, se ele era um processador bom ou ruim, sempre comparavam ele com o i3. E o i3 continua no mercado até hoje. Eu até te digo que ele foi colocado para bater pau a pau com o i3, que é o que ele promete, né? Mas pena que a gente sabe que não é isso que acontece. Então, não sei se ele foi descontinuado. Até então ele continua no mercado, tá? Mas assim, será que ele já foi substituído? Bom, o que ocorre? A gente sabe que esse processador nosso, o AMD FX 4100, dessa família FX, ele é dessa... Aqui, ó, a geração atual dele, o codinome é Zambezi, que é o codinome do processador, né, do chip. E a arquitetura Bulldozer, né? Ó, isso aqui é até uma informação do Anantec, tá? Então, assim, ele, pelo menos na criação original, o codinome do chip, né, do processador Zambezi e a arquitetura Bulldozer. Quem substituiu até então, essa segunda geração, o processador da mesma família FX, o codinome é Viscera e a arquitetura é Pile Driver, tá? Se escreve Pile Driver. Então, anteriormente, Zambezi, o novo Viscera. A arquitetura antiga, Bulldozer, que é a nova Pile Driver, tá? Bom, informação do Clube do Hardware. Então, beleza, até aqui a gente já tem esses primeiros dados. Socket dele, né, o socket do processador, AM3+, né? Tem até diversas discussões sobre o fato da AMD, da AMD ter criado esse novo socket. A gente sabe que sempre tem um novo socket, tem alimentação diferente, essa coisa arada toda. Mas as placas-mães destes processadores, né, aceitarão processadores do socket AM3, não do AM3+, perfeito? Assim, de alguma maneira, a AMD é interessante nesse quesito da nova compatibilidade, tá? Bom, agora a gente entra em dados interessantes aqui. Primeiro, velocidade, tá aqui, ó. Velocidade ou clock speed, né? Ele de fábrica vem com 3.6 GHz, 3.600 MHz, tá? E aí ele pode ir para 3.7 ou 3.8, mas olha a grande questão. Quando a gente usa turbo speed, ele chega a 3.8 ou turbo core, como alguns falam. Mais adiante tem uma informação tem um dado que eu trato sobre isso. Então, o que dá para a gente saber? Esse processador até um quesito, ele é muito bacana. Como ele vem desbloqueado, né, o que todos colocam, então você consegue tranquilamente aumentar a potência dele muito fácil. Então, assim, existem alguns testes que informam que ele poderia chegar até um 5.0. É claro que deve ter uma refrigeração daquelas, né? Mas em testes mais medianos conseguiram realmente ter upgrades de até 1 GB. Então você faz um processador que nominalmente ele vem de fábrica com 3.6, ele passa a 4.6, e isso é um dado real, tá certo? Claro que é a boa e velha história da AMD. Dissipação de calor é um problema que eles encaram. Então aqui, ó,
falando ainda sobre velocidade, né? O multiplicador deste processador e de outros da AMD é desbloqueado, o que facilita o aumento do clock, tá? Ó, bem aqui à frente, quer ver? Eu não sei a página correta, ó. Primeira, bom, não é a segunda, que a segunda trata de cache, tal, não é aqui a terceira, não é a quarta. Não, acho que está lá no final. Eu lembro que essa informação eu coloquei. Aqui, ó. Não é a informação que eu queria, mas acho que na última página eu lembro que isso aqui era o finalzinho, ó. Um ponto forte dele, ó. Segundo a Legit Reviews, né? O pessoal dos legítimos reviews, né? Ele veio ao mercado para overclocking e poderia ser o processador mais fácil de overclock que temos usado nos últimos 10 anos. Isso a Legit Reviews colocou sobre esse processador, essa facilidade que ele tem. A informação que eu quero, quer ver, não está aqui. Esse aqui é um ponto fraco, daqui a pouco a gente discute. Tal. Bom, isso. Aqui tem bem o que eu quero, assim, ó. O título está aqui, ó. Aumentando o clock usando o modo turbo, né? Ó, no FX 4100 é executado em apenas 3.7 GHz com 4 núcleos com carga ou 3.8, 2 núcleos com carga. Isso aqui é meio estranho, mas o que a gente tem que lembrar? Esse processador ele é um quad-core, nada se discute. Mas até então ele é um quad-core existe uma espécie de emulação de 2 cores por chip de verdade. Então eu tenho um core acaba valendo por 2. Então na verdade o quad-core dele são 2 chips que emulam 4, tá? É tanto que olha uma informação importante que eu vi e achei assim, falei, poxa, isso aqui é bobinho, mas é interessante, olha. Repara aqui, ó, no FX 4100 é executado em apenas 3.7 GHz os 4 núcleos com carga. Opa, então se eu estiver usando os 4 núcleos, 2 núcleos por core, os meus 2 cores, ele consegue chegar a 3.7, tem que guardar isso. E se eu só estou usando 2 núcleos, eu chego a 3.8. Claro que depende da tarefa que eu estou fazendo e 1000 outras atividades, tá? Olha aqui, o que confirma isso é isso aqui, ó. É capaz de executar até 3.8 GHz quando tópicos ou núcleos 1 e 2 estão sendo usados. Então, com 2 núcleos em uso, 2 núcleos, no caso um core, né, eu consigo chegar a 3.8. Agora se eu tô com apenas agora se eu tiver com 3 e 4 ativo também, 3.7. Então, eu estou com os núcleos 1 e 2 ativos, chego a 3.8. Eu estou com os núcleos 1 e 2, 3 e 4, eu chego a 3.7. Menos núcleos, 2 núcleos só, mais gigahertz. Mais núcleos, menos gigahertz. Claro que a diferença é mínima. Naturalmente, não é algo que a gente manipule, né? Mas dá para ter a noção que, assim, que é possível, na verdade, fazer que ele chegue a isso, tá? Bom, outra coisa importante, qual que é o clock de base dele, né? O clock speed de base, 200 MHz e o fator multiplicativo 18. Então, ele veio de fábrica com 3.6, então 18 vezes 200. Esse é o padrão, tá? Eu quero fazer chegar a 4.0, 20 vezes 200, tá certo? Então, isso aí é uma informação simples, mas vale ressaltar. Então, já temos essa pequena noção, tá? A memória que ele suporta, tá aqui, ó, uma DDR3, beleza? Número de cores, 2, sendo 2 cores lógicos por um físico, né? Então, assim, um core é igual a 2, 2 cores é igual a 4, aqui, ó. 2 cores, sendo 2 cores lógicos por um core físico, né? Ou por um núcleo, tá? E tem versões com 4, que é esse caso, ou 8 núcleos, beleza? Não especificamente o FX, tá? O FX, ele é um processador de 4 núcleos. Até uma comparação que a gente tem que levar em consideração, tá aqui, ó. Isso até
acaba sendo um ponto, quer ver? Deixa eu ver aqui o ponto certinho. Eu até te digo que isso é um ponto negativo para a marca, para a AMD. Quer ver? Costuma, blá 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 blá. Gating, ponto fraco. Ó, primeiro aqui, ó, que tem relação com aquilo. Ponto fraco para a marca. O desempenho do caçula, o FX 4100, em momentos é próximo dos mais fortes, como o FX 8120. O FX 8120 ele não é o mais forte, mas muitas vezes em jogos é comparável o poder de processamento dele e do 4100. Então isso tem que ser levado em consideração. É tanto que aqui, ó, lá naquele site Tons Hardware, aqui, ó, tá assim, ó, outro ponto forte ligado ao poder de processamento. Eu digo assim, é um ponto forte para o processador. Querendo ou não, é um ponto fraco para a marca, tá? Olha aqui, ó. Mesmo sendo o processador em configuração mais simples, da família FX, há momentos em que seu desempenho é muito similar ao da CPU FX 8120. Isso costuma ocorrer em ambientes de jogos, tá? Isso aqui é do lado do laboratório Tons Hardware, tá? Então, assim, ó, o FX 8120, ó, é um dos mais fortes da família, tá? Vale lembrar que o mais forte dessa família FX, com o chip Zambezi, né, e com a arquitetura Bulldozer, é o 8150, tá? E basicamente é uma informação muito decepcionante para os gamers, tá? A outra informação que eu quero tá aqui, ó. Olha lá. Outro ponto fraco para a família FX, tá? Olha, o FX 4100 é o mais fraco da família. Já o FX 8150 é o mais forte, é o carro-chefe. Porém, o primeiro, que é o 4100, tem 4 núcleos a menos ou 4 núcleos desativados e metade da cache L2, somente 4 megas habilitados, além do consumo menor de energia, 95 watts, tá? Além disso, tem o mesmo clock, 3.6 GHz, porém o FX 8150 tem melhor desempenho em modo turbo. Então assim, se eu pegar da família FX, processador com chip Zambezi, arquitetura Bulldozer, o que eu vou lembrar? Eu vou lembrar que basicamente o 4100, que é o menor dos processadores, e o 8150, que é o mais forte, eles são muito próximos. Claro que 4 núcleos, que são 2 núcleos físicos, né, faz uma diferença, mas isso aí faz muita gente ficar decepcionada, tá certo? Então assim, isso tem que ser levado em consideração, beleza? Vamos lá, vamos seguir, vou voltar lá para o começo. Então aqui, ó, como eu havia falado, essa questão do poder de processamento, o número de cores desse nosso processador aqui, ó, ele tem 4 núcleos, sendo, no caso, 2 cores, né? Núcleo 1 e 2, core 1. Núcleos 3 e 4, core 2, beleza? Se ele tivesse 8 núcleos, ele teria 4 cores físicos e seria um outro processador melhor, beleza? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que eu vi isso diversas vezes, o termo APU, tá? Eu não sei ao certo o que é APU. Deve ser alguma palavra ligada à adaptação, sei lá, não sei ao certo, mas a APU em si, ela tem uma ligação direta com GPU. É um processador, né, que eu imagino que ele tenha alguma placa gráfica on-board e esse processador ele tem partes específicas para a placa de vídeo. De novo, vale ressaltar o que? Isso é uma aplicação para computadores de valor mais baixo. No próprio lá eles colocam que é um computador usado para acesso à internet, jogos muito simples, tal. Se a pessoa quer algo melhor, ela não vai usar uma APU e vai usar um CPU, que é o caso do FX 4100, tá? Ele é um CPU dedicado, ele não é uma APU para aplicações gráficas. Tá aqui, ó. É uma APU por não ter GPU, tá? O CPU da placa gráfica integrada é um processador normal, mesmo sendo voltado para computadores atuais
de poder de processamento menor. Vai exigir que o computador possua uma placa de vídeo dedicada. Então, esse nosso AMD FX 4100 não é uma APU, ele é um CPU normal, beleza? Vamos seguir. Depois, quais tipos de instruções que ele lê? Olha, esse aqui, ó, trabalha com instrução RISC, instrução proprietária. A unidade de execução do processador só entende instruções proprietárias RISC. A transformação acontece a partir do formato original x86. Então, o usuário está fazendo uma tarefa, ela é traduzida do x86 para RISC, tá? Bom, seguindo esse ponto aqui, ao se tratar de cache, dá para lembrar que ele tem 3 níveis: cache L1, cache L2, cache L3, beleza? Olha lá, o que eu tenho aqui, ó? Cache L1 de instruções é de 64 KB, usa arquitetura associativa de 2 vias. Eu acho que é a Two-Way Associative, tá? Há um cache L1 por cada par de núcleos. No entanto, o cache de dados usado por cada núcleo será de apenas 16 KB. Isso aqui dá certinho, porque se eu tenho essa limitação toda, né? Depois eu sigo para cá, ó. Cache L2, olha lá. A cache L2, né, é um cache de L2 compartilhado por cada 2 núcleos com a utilização de uma arquitetura associativa de 16 vias, com um buffer de traduções de endereços, TLB, né? De 1024 entradas. TLB, Translation, Look-Aside, Buffers, né? Buffer de tradução de endereço. E tá ali, ó, o AMD FX 4100 é um CPU quad-core, basicamente um FX 8150 com 4 núcleos desativados. O chip tem metade da cache L2 é habilitado, só 4 MB, tá? Cache L3 tem um pouco de informação, tá aqui, ó. É um cache L3 compartilhado entre todos os núcleos, são 8 MB, né, entre 4 núcleos, beleza? Essa é a informação que eu tenho. Bom, seguindo aqui, ponto forte ligado à redução de custo. Tá aqui, ó, é o módulo de 2 núcleos. A arquitetura possui um módulo de 2 núcleos que compartilha recursos como unidade de entrada e unidade de ponto flutuante. E o cache de memória L2, né? O que mostra que os núcleos não são completamente independentes. Isso gera otimização do poder de processamento e redução de custos, pois com menos unidades por núcleo, há um número menor de núcleos e unidades que puderam ser aqui combinados, o que gerou menos ociosidade das CPUs, né? Menos ociosidade, CPUs menores, menos gasto de energia, menos calor gerado, tá? Que tem outros pontos fortes dele aqui, tá? Bom, esse vídeo aqui tá chegando a 20 minutos. Eu vou encerrar ele aqui e volto a partir de outros pontos fortes, que aí fica como nosso segundo vídeo, beleza? Eu vou parar por aqui e volto nesse mesmo ponto já. Olha lá.